Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e hoje nós vamos discutir uma problemática, digamos assim, com relação aos verbos. Nós falaremos sobre correlações verbais e também algumas dicas para que vocês consigam escrever melhor, comunicar-se melhor e usar também a língua de uma maneira informal dentro destas propostas. Vamos partir para os nossos questionamentos e vocês vão deixando depois os comentários e as dúvidas, porque várias virão. Quando o assunto é verbo, a coisa não se esgota, não é verdade, meninos? Vamos então partir para a nossa aula de hoje. Dando início aqui ao processo de análise das próximas orações, vamos aqui comentar alguns casos com referência às propostas verbais de nossa língua. Pegue já o seu material e vamos fazendo juntos, vamos discutir, vamos tirar dúvidas. Muitos de nós temos, e é isso o interessante. Conseguirmos visualizar e entendermos como funcionam os nossos verbos. Vamos começar aqui olhando o primeiro exemplo. Isso é chamado correlação verbal. Correlação verbal é quando você precisa usar corretamente os tempos verbais para se comunicar bem. Neste caso apresentado, está no sentido literal, porque também pode acontecer de você olhar ou ouvir uma outra versão, olha, e achar, está errado, isso não é assim. Bom, vamos discutir aqui primeiro o que é o gramaticalmente correto. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que pode fugir um pouco à regra no sentido e não no erro, ok? Então vamos lá. Se você escutasse alguém dizendo, se eu fosse você, isso aí, na nossa gramática, é chamado pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Veja bem, por que pretérito imperfeito do subjuntivo? O que nós estamos vendo aqui? É aquilo que nunca vai se realizar, porque esse nome, subjuntivo, já traz uma proposta hipotética daquilo que não é o fato real, o acontecimento. Então, se você diz se eu fosse você, quer dizer, eu nunca vou ser você. Essa é a situação do subjuntivo aqui, no caso do pretérito imperfeito. Vocês estão vendo? Há uma expressão muito comum aí, corriqueira, que a gente chama o verdadeiro leite derramado. Se você falar para mim, olha, se eu tivesse dinheiro, quer dizer que você não tem. Olha, se eu fosse mais magra, você está gordo. Então, olha lá, percebeu? Se nós pensarmos, funciona dessa maneira. Tudo que você fala nessa circunstância é algo que você tem que pensar. Então, vamos lá. Se eu fosse você, eu ficava calado ou eu ficaria calado? Hein? Vamos olhar? O correto, de acordo com a norma gramatical, vai ser eu ficaria calado. Veja bem, por quê? É a correlação ao pé da letra. Em que você quis dizer? Você usou o ficaria. Nessa forma verbal, você tem o futuro do pretérito. O que é isso? É um condicional. Nós não temos certeza, olha lá, se você vai ficar ou não. Por isso que eu estou falando, olha, eu não sou você, mas se eu fosse, eu ficaria. Quem é que vai te dar a certeza de que você vai ficar? Percebeu? Então, por isso é que essas correlações são muito inteligentes. Basta somente a gente saber o que é que nós estamos querendo passar de informação. Eu não sou você. No caso, eu não falaria. Então, como eu não sou você, quem é que garante se você vai falar ou não? Olha só, entendemos? Essa é a proposta dessa situação. Aqui, pessoal, é pé da letra. Então, digamos, é a norma, ok? Digamos que seria o sentido literal. Mas, como nós estamos aqui para discutir, olha isso. Se você esquecesse o meu aniversário, eu não lhe perdoava ou eu perdoaria? Agora nós vamos abrir aqui um escopo. Vamos esquecer a forma rígida
E vamos pensar na forma do querer passar uma proposta, do querer sair do literal. Então, vou te passar o que é. O uso não literal. Você poderia usar o perdoava. Olha só. Então, mas espera aí. É correto gramaticalmente? Olha, sim, mas e a ideia? Olha que coisa. E a ideia? É isso que eu gostaria de ressaltar, porque às vezes a pessoa fica presa à norma e nem sempre a norma vai resolver o problema da semântica. Porque o que que você teve? Olha ali, se você esquecesse meu aniversário, eu não lhe perdoava nunca mais. E isso dá um efeito de segurança para a fala, para a apresentação do verbo. Estamos saindo, vocês viram, da forma que eu te apresentei anteriormente, que seria o perdoaria. Olha só. Só que dá uma ideia no perdoaria daquela situação. Será que vai perdoar? Não vai perdoar? Vocês viram? Fica numa insegurança. Quando você usa o verbo no pretérito imperfeito, que é aquela ideia passada, mas que você não tem certeza do momento, seria um passado qualquer, olha só, não é? Num tempo indeterminado aí, que aconteceu, não pontual. Olha que interessante. Você pode usar. Então, se você esquecesse o meu aniversário, eu não lhe perdoava. Você quer dizer o quê? Estou muito chateado com você e não vou esquecer. Olha isso. Muito interessante como o português funciona. Então, existe sim a norma culta que diz: se você esquecesse o meu aniversário, eu não lhe perdoaria. Isso aí é o literal. Mas quando você quiser colocar o perdoava, você está usando o não literal para mostrar o efeito de certeza. Olha só, não é tão difícil, não é, pessoal? Vamos ver mais uns casos? Estas questões vão levar aqui vários vídeos, já estou vendo esta semana. Vamos trabalhar juntos, porque isso é muito importante, eu acho, para nós todos que nos comunicamos e queremos melhorar, não é? Veja bem este fato, ó. Suponhamos aqui uma manchete de jornal que anunciasse-nos a seguinte proposta. Muito comum, não é, gente? Comum demais nesse país. Enfim, combustíveis, não é? A gente fala combustível, você já sabe, lá vem aumento. Então, combustíveis aumentariam novamente na próxima semana. Ai, se isso fosse verdade! Quando nós escutamos isso, o brasileiro já começa até a sorrir. Porque o que você escutou? Aumentariam? Você já percebeu o que eu quis te falar. Talvez não, mas não é não. A verdade é outra. A verdade é essa aqui, que você tem que começar a perceber. Olha lá, isso é uma hipótese. É uma hipótese, é um clima criado pelo... Vocês estão vendo? Futuro do pretérito. Você fala, mas o que é o futuro do pretérito? É o nosso condicional. Eu falaria, eu pensaria, eu gostaria. Aqui o combustível aumentaria. Veja bem que situação. Isso cria, nesta proposta, uma situação não segura, não garantida, que seria muito bom, vocês não acham? Mas e se você visse, olha agora, com essa questão apresentada, combustíveis aumentarão novamente na próxima semana. Veja isso. Com certeza, olha só, efeito de certeza. Mas se você pensar comigo, raciocine como os verbos da nossa língua são muito flexíveis. Aumentarão não é um futuro do presente? Que nós dizemos que a Deus pertence? Porque não se sabe. Se você disser, eu farei lições de espanhol, isso não é certeza. Olha isso. É um futuro, por isso é que nós chamamos futuro do presente. Mas neste caso que eu estou te apresentando, eu estou querendo te dizer isso. A flexibilidade da língua em certas circunstâncias para entendermos bem o que nós lemos. Porque às vezes a pessoa vê e fala, está errado, isso não pode. Nem sempre é o erro em si, não é? A maioria das vezes é simplesmente para criar essa situação, para mostrar que existe diferença. Por exemplo, vamos voltar à frase anterior? Olha isso.
combustíveis aumentariam novamente na próxima semana. Isso seria muito bom se fosse anunciado pelas mídias. Não é verdade? Porque não é certeza. Olha só, agora, quando escutamos que eles aumentarão, mas meu querido, você pode ter certeza que vai sim, vai vir o aumento. E não é futuro que a Deus pertence, não. É o brasileiro que vai pagar mesmo. Então, o que é que nós temos? São circunstâncias que eu queria apresentar para vocês hoje e para que você visse que essas correlações são muito importantes para serem feitas. Então não leve tudo ao pé da letra, porque dá para sair um pouquinho, né, da situação. Vamos ver mais um caso? Eu trouxe também aqui uma beleza de um livro chamado Ressurreição, do Machado de Assis, em que há uma proposta que o personagem Viana, quando quer convencer, querendo convencer, no caso, Félix, a participar de uma festa, são personagens da obra, né? E vendo seu convite recusado, ele diz o seguinte: então, olha ali, ó, o Félix, né, e o Viana estão envolvidos em um diálogo, um querendo convencer o outro a ir à festa. O Machado disse assim, veja bem que interessante, o original é o era, olha lá, o verbo como está. Ele falou, não caia nessa, acudiu Viana. Eu era capaz de deixar todas as viagens do mundo só para não perder uma reunião do coronel. É um excelente homem e dá boas festas. Vai? Veja bem, o que nós estamos percebendo aqui? O literal seria, olha lá, ó, não caia nessa, acudiu Viana, eu seria capaz de deixar. Então o que Machado quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, eu vou com o verbo era para dar certeza de que ali é bom. Vale a pena nós irmos a essa festa. Se você falasse eu seria capaz, quer dizer que você não deu certeza de garantia, mesmo sabendo que o evento era muito bom. Quer dizer que, quando então formos colocar verbos e fazermos correlações, nós temos que começar a pensar muito. Dependendo do que é passado, a interpretação ela é muito bem-vinda. Então existe, obviamente, o que é o literal e aquilo que eu queria te passar hoje, porque essas situações são muito corriqueiras, aparecem até nas obras, vocês estão vendo? Obras clássicas, não é? Vamos fazer mais alguns? Aproveitar mais os últimos minutinhos para não nos delongarmos muito. Se necessário, faremos uma sequência, um outro vídeo como esse, para treinarmos vocês um pouco mais. Veja bem, se ela não falar nada, pessoal, mudou, olha só, agora você está falando o seguinte, se ela não falar nada, o que vai acontecer aqui? Seria bem melhor ou será bem melhor? Veja bem, vamos para o literal. Esqueçamos agora aquela situação de isso pode. Vamos pensar, ó, se ela não falar nada, quer dizer, ela ainda não falou. Você está vendo que agora você está no futuro do subjuntivo. O que é o futuro do subjuntivo? Ela pode falar. Porque você está me dizendo se ela não falar nada. Então quer dizer, pode acontecer, ainda não aconteceu. Veja bem, olha o subjuntivo. E aí, o outro lado? O outro lado é o indicativo. Como que você completa? Pela lógica da ideia literal. Será bem melhor. Sabe por quê? Olha a diferença de aumentarão. Olha lá, os combustíveis, percebeu? Aqui não. Aqui você não está falando não literal. O que você diz? Se ela não falar nada, será, vai ser. Então quer dizer, você jogou a proposta para frente, agora a Deus pertence. Por quê? Quem te garante? Vocês viram só? Não há garantia. Ali, no caso do combustível, vocês viram o efeito de sentido que deu? É certeza que nós vamos pagar mais caro. Aqui não. Aqui eu não sei se essa mulher, olha lá, vai falar. Vocês estão vendo? Então, olha como o português funciona. É muito perfeito. Basta simplesmente tomar cuidado para não fazer coisa errada, não é? Então, olha aqui, ó, mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. Vocês aguentam, né? É mais ou menos assim. Aluno precisa também tomar um pouquinho de empurrão para poder andar, não é? Vamos lá, ó. Se você tivesse feito, tudo bem, os dois são iguais, não? Tá. O dever, eu terei lido ou eu teria lido suas respostas? Olha, se eu tivesse feito o dever, tudo bem. Eu teria lido, gente.
ou eu terei lido? Qual será aí a proposta correta? Vamos ver. Você já deve estar pensando, ó. Se eu tivesse feito, lembra do tivesse? Todos os verbos que tem esse ser aí no final são situações que você não fez. Olha só, se você tivesse feito, quer dizer que você não fez. Hoje não há mais o que mudar. Nós não podemos mais alterar isso. Olha lá, se você tivesse feito o dever, eu teria lido suas respostas. Então, o que eu coloquei? Coloquei uma forma composta. Veja bem, olha ali, que é um futuro hipotético. Olha que interessante. Por isso que é chamado futuro do pretérito. É algo que você não fez lá atrás. Só que agora, o que vai acontecer? Eu não tenho como ler, porque você não fez. Então, olha como funciona a correlação. Olha lá, se você tivesse feito, quer dizer que você não fez. Então, todas as vezes, pessoal, que nós escutamos, ai, se essa mulher tivesse lido, quer dizer, hoje é o leite derramado que eu disse. Não dá para você fazer mais nada, porque a pessoa não fez a ação. Olha só. E na sequência, teria lido, com certeza absoluta. Olha só que interessante, aprendeu? Então você tem um pretérito, olha lá, mais que perfeito ali para frente, não é? E aqui o futuro do pretérito composto. Muito bem feita a questão, não é isso, pessoal? Legal, aprendeu? Vamos seguir mais um? Exijo que você venha trabalhar à tarde ou venha. Como que funciona isso? Eu exijo que você venha ou eu exijo que você venha trabalhar à tarde? Aqui também existe uma problemática da correlação verbal. Vamos fazer juntos? Essa é mais fácil. Nós sabemos que é o venha, ok? Porque o venha, nós temos o exijo, olha isso. Por isso nós falamos presente do indicativo. É o fato agora. Eu exijo, eu demando. Então, por isso é indicativo. Olha só. Aqui, que você venha, eu estou te colocando no subjuntivo, mas no presente. Mas não estou te dando, é uma ideia hipotética. Olha, eu exijo que você venha. Vocês estão vendo? É uma exigência, só que você coloca que você venha. Será que o funcionário vem? Olha lá. Será que ele virá? É isso que nós estamos querendo te passar. Então, existe também esse balanceamento aqui entre os verbos. Muito legal, não é, pessoal? Vamos ver outros? Olha esse aqui, ó. O patrão ordenou que o rapaz fale ou falasse. Falasse aqui no caso, fale. Qual você colocaria? Olha, então, o patrão ordenou, ele exigiu, não é? Que o rapaz... Será que eu... Como que vai ser isso? Vamos ver a resposta? Você já sabe, com certeza ali. Ó, falasse. Vocês estão vendo? Ninguém pode obrigar o outro a fazer o que o outro não quer. Então, por isso que ali é o falasse. Olha a ideia do subjuntivo de novo. O imperfeito é o passado que aquela situação você fala, bom, não tem muito o que fazer, não é? Olha só, então, vocês estão vendo? Você coloca um verbo no passado, que é um passado acabado, definido no espaço, porque foi uma ordem, aquilo foi falado, e o moço, na sequência, olha lá, será que o rapaz vai falar a verdade mesmo? Ele pode mentir. Vocês viram só? Então você coloca como se fosse um pretérito imperfeito do subjuntivo. Tudo bem? É isso. Então, sempre dá para nós balancearmos bem essas circunstâncias todas, não é? E agora, essa última questão para discutirmos e fecharmos aqui a nossa aula. Veja bem, o rapaz fez, olha o passado de novo, pessoal, esse passado aí, fez, eu fiz, ele fez, é chamado pretérito perfeito. Pretérito perfeito é um tempo definido no espaço acabado lá. Então você fez, fica ali no passado, né? E você fez um resumo, então quer dizer, a coisa já é passado. Que você leu na semana anterior ou que você tinha lido. É muito pouco usado em português falado o lera. Lera e tinha lido, nós falamos pretérito mais que perfeito do indicativo. Um é a forma composta, tinha lido, e o lera é a forma simples. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? Qual verbo você vai colocar? Você fez um resumo do livro que leu?
ou você fez um resumo do livro que tinha lido? Hein? Você sabe isso? Vamos resolver agora. A situação é essa mesma, não se espante não. Tinha lido. Porque esse tempo verbal, ele é exclusivo lá de um passado anterior. O livro você já tinha que ter lido antes, com certeza, para fazer o resumo. Como é que você vai fazer resumo sem ter lido o livro? Vocês estão vendo? Então, o que você pensa? Eu tinha lido o livro. Isso você fez num passado anterior a fazer o resumo. Por isso é que muita gente se confunde em português e põe leu. Não, senhor. É uma ação pontual aí no passado, mas não enquadra nessa correlação que você está querendo me dizer. Porque você fez o resumo do livro que você já lera, que você tinha lido. Então, o que você fez primeiro? Pessoal, você leu o livro, pela óbvia, não é? E depois, na sequência, fiz o resumo. Então, você percebeu? Tinha lido, aconteceu antes do verbo fazer o resumo. Entendeu? Simples assim, não é? Complicado um pouco, mas vale a pena atentarmos para não fazermos nada errado com referência aos verbos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu acho que agora, nas próximas aulas, vamos fazer mais algumas sobre verbos, porque há várias questões ainda para podermos discutir juntos. Um grande abraço a todos e participem, mandem suas dúvidas, suas sugestões serão atendidas. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.